sai desse vale. Abra a boca e dai glória a Deus, porque Ele vai fazer tudo aquilo que você perder. O migrador já te roubou, levou tudo que era teu, mas Ele está devolvendo agora, derrotados diante de Deus. Levante, sai do vale, receba a sua bênção agora. O devorador está esmagado debaixo dos pés do Rei da Glória. É hora de comemorar e cantar como Miriam cantou. Deus abriu o mar pra você passar, mas fechou contra o inimigo. Mas fechou contra o inimigo. Levante, levante, levante e dai glória. É hora de sair do vale e comemorar a sua vitória. Levante, levante, levante e dai glória. É hora de sair do vale para comemorar a sua vitória. Abrace a oportunidade, o devorador está esmagado debaixo dos pés do Rei da Glória. É hora de comemorar e cantar como Miriam cantou. Deus abriu o mar pra você passar, mas fechou contra o inimigo. Mas fechou contra o inimigo. Levante, levante, levante e dai glória. É hora de sair do vale e comemorar a sua vitória. Levante, levante, levante e dai glória. É hora de sair do vale e comemorar a sua vitória. Abrace a oportunidade, tome posse do que é teu. O devorador está esmagado debaixo dos pés do nosso Deus. Abrace a oportunidade, tome posse do que é teu. O devorador está esmagado debaixo dos pés do seu Deus, igreja. O devorador está esmagado debaixo dos pés do seu Deus. Saia desse vale, não aceite a condição que você está vivendo, porque o seu Deus conquistou para você a sua vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé, por favor, que nós vamos orar aqui pelo mensageiro da noite, pedir a Deus que abra a porta da palavra, né? Porque Deus, quando Ele começa a falar através da sua palavra, a gente acaba recebendo resposta da parte de Deus, daquilo que nós estamos esperando, às vezes, há anos e mais anos, e Deus pode usar o pregador, ou pode já ter usado alguém, através do hino, através de uma palavra, e você vai sair com a sua vitória. Amém, irmãos?
Glória a Deus nos alturas. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós somos te gratos, Senhor, por essa oportunidade que tu está nos proporcionando de estar na tua casa. E agora, mais uma vez, nós vamos ouvir a tua palavra. Usa teu servo, Senhor, como canal de bênçãos. Vai tirando um embaraço, empecilhos, dificuldades que muitas vezes ela vem, Senhor amado, até para que nós não venhamos a compreender a tua palavra. Mas toma em tuas mãos e ajuda o teu servo, Senhor, ó Deus, que vai nos trazer a mensagem da noite. Vai abençoando ele e guardando em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Mesmo nas provações, temos que ficar felizes, né? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 6, versículo Juízes capítulo 6, versículo 11 até o 14. Juízes capítulo 6, versículo 11 até o versículo 14. Aleluias, toda honra, toda glória ao nome de Jesus. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Aleluia. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Podeis assentar. Oh, aleluia. Palavra, ela fala por si só, né? Irmãos, o texto que nós lemos, Deus, Ele levanta juízes na terra, e um desses juízes para governar a Israel, para legislar a Israel, visto que ainda Deus não tinha levantado reis sobre Israel, até porque o primeiro rei de Israel que Deus levanta é Saul, a pedido até do povo, clamando e pedindo um rei em Israel. Mas no contexto disso, a história nos diz que após a morte de Moisés, Deus levanta Josué, sucessor de Moisés, e a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés, assim como Moisés era servo do Senhor. Tinha uma submissão, tinha uma autoridade também depositável em cima de Josué. Eu estou explicando rapidamente sobre Josué para você entender até o contexto que Juízes 6 está falando nessa noite. E após Josué falecer,
Josué fez uma obra também fantástica, um estrategista militar, um homem de Deus, que tinha toda a sua fé, depositava no Deus de Israel, a sua devoção ao Deus Todo-Poderoso, que deu tantas vitórias ao povo de Israel, um Deus que, quando o povo estava acuado no meio de uma saída do Egito, Deus foi capaz, pelo seu poder, de abrir o Mar Vermelho, e também fechar o Mar Vermelho com todos os seus carros do Egito, Faraó e os seus cavaleiros. Deus é um Deus poderoso, querido. Nessa noite, eu creio que essa palavra vai falar o meu coração e o teu coração. Josué, então, ele, no seu capítulo 24, em Josué, você vai ver que Josué, ele faz uma das últimas reuniões com os oficiais, com aqueles que estavam seguindo, e você verá que Josué, no livro de Josué, capítulo 24, e no seu versículo 15, você vai ver Josué fazendo uma escolha. Você vai ver Josué tendo uma atitude que não era de se espantar, até porque Josué era um grande homem de Deus, mas ele queria passar para todo o povo, de geração em geração, que viu milagres e sinais, prodígios e maravilhas em Israel. E ele vai dizer: eu, na primeira pessoa do singular, eu, Josué, eu faço uma escolha, conjecturando, eu e a minha casa, ou seja, a família, nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele passa isso para o povo. E o mandamento de Deus é que Israel não se contaminasse, que Israel não se misturasse com os deuses das terras estranhas. Deus tinha um mandamento para Israel adorar unicamente ao Senhor. Deus tem um plano para Israel, e o mandamento, nós vamos ver isso no Pentateuco, que adorarás ao único Deus, o Senhor dos exércitos. Não fazer para ti imagens de esculturas, não fazer para ti imagens ou que há semelhança debaixo das águas, na terra. Ou seja, colocar o centro da adoração em outra coisa a não ser a Deus. E adoração e idolatria e veneração, que é adoração no significado, não quer dizer somente para uma imagem de escultura, não. Tem homens idolatrando homens, tem homens idolatrando pessoas, tem homens idolatrando cargos, tem homens idolatrando carros, tem homens idolatrando tudo menos ao Senhor. E o plano de Deus para Israel era que ele, quando entrasse na terra que mana leite e mel, quando entrasse, peregrinasse, tomasse posse, era, pastor Sidney, que não se contaminasse com os deuses pagãos, que não fosse misturado com as culturas pagãs. Deus, ele tem um plano, isso é desde Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Deus não disse aonde seria, apenas falou para um homem de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai. E Abraão, ele obedece ao Senhor, e Abraão ouve a palavra de Deus, e ele obedece, ele sai. E ali nos lombos de Abraão, em cima de Abraão, Deus começa a trabalhar, e Deus começa a multiplicar, como disse para Abraão: sai da tua tenda e olha para a areia do mar. Eu multiplicarei a tua semente como a areia do mar, que você não consegue contar. O engraçado é que aonde que Abraão estava? Abraão estava no deserto. Eu pergunto: Abraão já viu alguma areia do mar? Abraão já foi para a praia? Mas ele estava no meio do deserto. Mas Deus queria que Abraão se enxergasse lá na frente. Abraão era um comerciante, talvez ele conhecesse algumas praias, algumas areias. Abraão, olha para o céu, se você conseguir contar as estrelas, tudo bem, Abraão. Não está escrito, eu estou conjecturando. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Então Israel, irmão, tem um plano maravilhoso de não se contaminar com os deuses pagãos e viver só para o Senhor, adorar somente ao Senhor. Mas Israel faz mal aos olhos de Deus, é o que a Bíblia diz. Agora no livro de Juízes nós vamos ver altos e baixos.
No livro de Juízes, desde o capítulo 1, você pegar e ler e fazer uma leitura sistemática na sua casa, uma leitura pedagógica, uma leitura sistemática, você bem atenta, você vai ver que Israel de manhã está adorando a Deus e à noite já se desviou. À noite está adorando a Deus, mas na parte da manhã está idolatrando aos deuses, está abandonando a Deus, está fazendo mal aos olhos do Senhor. É um ápice de 8 a 80, é meio termo, e para Deus não existe meio termo. Israel aqui em Juízes está como um coxo, alto e baixo, alto e baixo, não se fortifica, não se firma. Quando Israel estava passando por um período de ditadura, alguma nação diáspora, alguma nação julgando com mão de ferro, aí Israel lembrava de Deus e clamava a Deus. Aí quando Deus levantava juízes, como levantou o primeiro juiz, Otiniel, você vai ver que eles clamaram e a terra sossegou durante 40 anos. 40 anos de paz, 40 anos de bênção, 40 anos adorando a Deus. Mas quando as coisas estão muito bem, indo tranquilo, eles começam a se afastar de novo, eles começam a abandonar a Deus, eles começam a idolatrar a deuses, começam a colocar outra coisa no lugar de Deus, a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu abro um parênteses aqui: quando tiver tudo indo bem na tua casa, quando tiver tudo bem na sua casa, na sua família, não se afaste de Deus, não abandone a Deus, porque, irmão, quando nós passamos por problemas e nós estamos com dificuldade, aí nós ficamos até mais crentes, até eu. Nós queremos subir mais montes, queremos vir nas consagrações, queremos vir aos cultos. Mesmo se tiver uma pessoa no culto, eu não quero saber. Eu vou para o culto porque eu vou adorar a Deus, não vou adorar ao homem. Mas quando está passando pelo problema, é como o pastor aqui, nosso pastor pregou na quinta-feira aqui, foi uma bênção. A tempestade chacoalhando aquele barco, ondas cobrindo o barco. Aí o que os discípulos fez? Ô Senhor, o Senhor está dormindo aí, está tranquilo, no meio de uma tempestade, nós estamos perecendo aqui. Homens de pequena fé, homens de pequena fé. Mas eles têm uma atitude: chegaram-se a Deus na hora da tempestade. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele, o Senhor, chegará a vós. Então, querido, eu abro a primeira palavra profética para a tua vida. Por mais que sejam os problemas que você tem passado, por mais que sejam as dificuldades que você tem vivido, se aproxime de Deus, porque com certeza Ele vai se chegar a você na hora do problema. Na hora que tudo estiver pegando, meu irmão, do teu lado, se achega ao Deus Todo-Poderoso em oração. Agora aqui em Juízes capítulo 6, eu entro na palavra. A Bíblia vai dizer que Gideão está num lugar, num confinamento. Gideão está malhando trigo, trabalhando no trigo, dentro de um lugar chamado lagar. Que esse lagar era um lugar de não trabalhar em trigo, de não malhar trigo, porque aonde se deve malhar o trigo, trabalhar no trigo, é na eira, aonde o vento sopra e espalha as sementes, e você vai ter uma boa colheita da separação do trigo. Mas não, Gideão ali está temendo, está com medo. Por que Gideão está com medo, Tiago? Porque a Bíblia diz que os midianitas subiam como gafanhotos da terra, como nômades, e saqueavam tudo que os israelitas plantavam, trabalhava, derramava suor na terra e trabalhava, mas não dava frutos, não tinha recompensa dos seus frutos, era como um saquetel furado, trabalhava e nada. Israel estava assim, trabalhando, plantando, mas na hora de colher, cadê? O medianita já passou, já arrombou tudo. Quando Israel pensava que ia colocar a mão no seu fruto, nas bênçãos, os medianitas subiam, saqueavam e roubavam tudo. Você vai ver isso em Juízes capítulo 6, do versículo 1, porque eu iniciei no versículo 11 a palavra. É um contexto, uma introdução para você entender o porquê que Gideão estava escondido no lugar, malhando trigo. E a Bíblia vai dizer o porquê que ele estava ali no lagar.
para pôr a salvo aquela colheita dos medianitas, para que os medianitas, quando subissem da terra, não olhassem para onde estava um homem colhendo, um homem trabalhando e malhando trigo no lagar. Já estava com medo, estava temeroso, estava em confinamento. E o medo muitas das vezes nos confina por dentro. E o medo muitas das vezes nos coloca em confinamento dentro de nós mesmos. Aonde entra a síndrome do pânico, aonde entra a ansiedade, aonde entra a depressão, aonde entra muitas coisas a portas abertas, aonde o medo entra. Gideão estava com medo de perder a colheita. Gideão estava no lugar errado ali no momento, porque lagar era lugar de pisar em uvas, em trabalhar com vinho, com uvas. Colocasse uva e o homem ali ficava pisando, né, Marisa? Ficava pisando, trabalhando, e ali tinha um bom vinho. Trabalhava, mas não. Em vez de Gideão estar malhando trigo na eira, ele estava dentro do lagar. Mas é aí que entra a palavra de Deus. É aí que entra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando o homem está com medo e temeroso, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, uma forma teofânica própria da presença de Deus, o anjo do Senhor representando o próprio Deus em teofania, e o anjo do Senhor vem, aí senta lá no lagar, senta no carvalho, senta lá, ó, senta, e o anjo se assentou, e ele olha Gideão trabalhando, e a Bíblia diz assim, olha o que está aqui na Bíblia. Então, versículo 12, vê na sua Bíblia. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ele recebe uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo da parte espiritual divina do Senhor, na hora que ele está em crise, na hora que ele está em medo. Às vezes precisamos de palavra de conforto, às vezes precisamos de palavra de ânimo, às vezes precisamos de palavra dizendo: vai, varão, Deus é contigo. Vai, varoa, Deus é contigo. Vai, meu irmão, Deus é contigo. Vai, minha irmã, Deus é contigo. Eu estou quase parando, mas aí Deus usa um homem, uma mulher de Deus. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. E eu quero profetizar na tua vida. Se você quiser, toma posse dessa palavra. Deus é contigo nessa noite, diante das dificuldades que lhe aparecerem. Não vai ter midianita que vai saquear nesta noite a tua fé. Não vai ter midianita do inferno que vai saquear a tua vida, porque o Deus Todo-Poderoso vai pelejar pela tua causa hoje. Aleluias. Eu estou quase morrendo, eu estou quase se afogando, eu estou quase desistindo, eu estou parando, não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de ir para o culto. Meu Deus do céu, me ajuda. Aí é Deus entrando nessa peleja por você, porque até onde as nossas forças humanas acabam, aí é que Deus entra na guerra. Meu filho, já entrei nessa peleja, minha filha, eu já entrei nessa peleja, João Vicente, eu já entrei nessa peleja. Eu estou contigo, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, e eu te ajudo. Oh, aleluia. Saqueavam tudo, irmãos. Não tinha nada que Israel colhia, nada. Eduardo, nada. Nem um pouquinho eles tinham. Saqueavam tudo, tudo. Mas eu profetizo no nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Irmãos, a palavra de Deus está aqui aberta. Ela é a maior profecia inerrante, infalível, imutável. Se atentamente ouvires a voz de Deus, comerás o melhor dessa terra. O Senhor teu Deus coloca diante de ti duas escolhas, uma escolha de vida, outra escolha de morte. Escolhei hoje a vida, para que Deus venha abençoar a tua geração na terra. Meu irmão, a tua família, eu quero dizer para nessa noite: se você ouviu alguma mentira do diabo, que você não é vencedor, que você não vai para frente, que você não vai conseguir, isso é
balela do inimigo, do adversário da minha alma, da tua alma. Eu quero lhe dizer que pela palavra, a Bíblia diz em 1ª Epístola de João, que a nossa fé é que vence o mundo. Tudo pode acabar no teu lado, meu irmão, pode tudo desmoronar, mas a única coisa que resta é um ser humano. A única coisa que resta dentro de você é o Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas, um Espírito Santo que te consola, um Espírito Santo que te conforta, e um Espírito Santo dizendo: meu filho, eu sou contigo, minha filha, eu sou contigo. Porventura pode uma mulher abandonar o seu filho? A Bíblia diz em Isaías: porventura o Senhor não abandonará. A gente sofre abandono de muitas as partes, irmão. A gente sofre decepções, frustrações. É só você parar um pouquinho com um homem de Deus e sentar com ele e apenas ouvir. Você vai ver que não é fácil. É só você parar um pouquinho e apenas ouvir testemunhos de homens de Deus, de ministério, que se colocaram diante da presença de Deus. Como tem um chamado aqui, Deus está tendo um chamado a Gideão. Deus está levantando Gideão. Deus está tirando ele de dentro do lagar para levantar como juiz na terra, para usar a vida de Gideão. E assim Deus vai fazendo na tua vida, e Deus está fazendo na tua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Mas qual é a área, irmão Tiago? Eu não sei, o Senhor sabe. O Senhor sabe a missão para quem Ele dá. E quando Ele dá, Ele conhece o teu coração. Vai nessa tua força. Primeiro, o anjo do Senhor, o próprio Deus dá uma palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele começa aqui, ó, versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Eu acho que Gideão aqui está um pouco atrasado, porque no versículo 8, no capítulo 6 e versículo 8, você vai ver Deus levantando um profeta e indo para Israel. Vê aí, versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Eu sei que a Bíblia, ela não é escrita de forma cronológica. A Bíblia, ela é escrita de forma pedagógica, tá? Porque até o primeiro livro escrito foi o livro de Jó, não foi Gênesis. Ela não é cronológica, ela é forma pedagógica, do princípio, o fim, o meio, alfa, o ômega, para explicar a salvação, a queda do homem e a salvação. Mas você vê aqui, irmão, 6 e 8, enviou o Senhor um profeta, os filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí o profeta usado por Deus disse: eu, o Senhor, eu tirei vocês de dentro do Egito. Mas Gideão lá para o anjo do Senhor: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio, Senhor? Mas a resposta já estava lá na boca do profeta. É por causa do clamor dos filhos de Israel que Deus levanta um profeta e profetiza para lembrar aquilo que Deus fez a Israel. Vocês estão sofrendo debaixo de uma servidão, debaixo dos midianitas, mas lembra, para um pouquinho para pensar, lembra: eu, o Senhor, vos fiz subir da terra do Egito, daquela casa de servidão. Comia pepino, comia cebola, comia ervas amargas. Vocês sofriam diante do chicote de Faraó, trabalhavam noite e dia, e teve tempo que vocês tiveram que trabalhar para colher, para fazer os próprios tijolos, e vocês não deram conta. Mas eu levantei Moisés, que estava dentro da terra do Egito, no palácio, tirei ele para ficar junto também com os midianitas. Eu trouxe Moisés, libertei vocês, e hoje vocês estão aqui clamando a mim. Porque na hora da crise, quando nós clamamos ao Senhor, irmão, Ele ouve o nosso clamor. Êxodo capítulo 3, por causa de um clamor dos filhos de Israel, Deus levanta Moisés. E por causa de um clamor dos filhos de Israel, Deus levanta um profeta. E logo após, o Senhor vai a Gideão. Gideão, é você. Gideão, é você. Deus está falando contigo, é você. É você que é capaz de transformar vidas.
é você que é capaz de revolucionar, de transformar vidas. É você que eu vou levantar na terra, Gideão. E Gideão questiona diante ao chamado. Isso não é diferente nos dias atuais de hoje. Sempre vai ter questionamentos da nossa parte, porque a gente se acha pequeno, irmão. A gente se acha falho. Eu? Como assim, Senhor? Eu? É você mesmo. Eu que sou pequenininho? É você mesmo. Eu que não falo direito? É você mesmo. Aí Moisés: eu não, manda meu irmão Arão. Tá bom, envia Arão, mas é com você, Moisés. Aí Isaías também está lá, Isaías 6. Ah, Senhor, eis que vejo o céu aberto e o Senhor sentado no seu trono, e eis que eu sou um pecador de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, eu não sou profeta não, Senhor. Que isso? Eu? É você mesmo. Aí Deus envia um anjo, pega um atenaz na brasa de fogo, como um atenaz, e coloca lá na boca de Gideão. Pá! Na boca de Isaías, perdão, e purifica os lábios de Isaías. Quer ver, na Bíblia diz que Deus usa calvo. Eu sou carequinha, calvo. Eliseu era calvo, Saulo era pequeno. Deus usa muitas das vezes os desajeitados para confundir aqueles que pensam que são grandes. Deus usa o pequeno para confundir o grande. Deus usa o louco para confundir o sábio. E Gideão está questionando. Eu? Não questione a Deus, querido, Ele sabe o que faz. Isso é normal, o que acontece dentro de você. Não questione. Saiba que Deus é contigo para te livrar e para te guardar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. E Deus não para por aí. Quando Gideão está ali escondido, aquele diálogo vai se entrando. Ele diz: Gideão, vai nessa tua força, Gideão. É o que a Bíblia diz aqui. O questionamento no versículo 13, 6 de Juízes 13. Olha aqui o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Quero fazer você pensar agora. A força aqui era de quem? A força de Deus ou de Gideão? Sabemos que Deus é poderoso. Pensa, Deus é poderoso, Deus é tremendo, não temos dúvida disso. Mas a Bíblia aqui diz: vai nesta tua força. Se fosse a força de Deus naquele momento, não que Deus não é poderoso, entenda isso, pelo amor de Deus. Deus iria dizer: vai na minha força, Gideão. Mas Deus estava fazendo Gideão enxergar dentro dele que ainda assim, diante das crises, haveria uma pequena força dentro dele. Aleluia. Mesmo passando por situações, irmã Ruth, mesmo assim, dentro de Gideão havia uma força que ele não tinha capacidade de enxergar. Deus faz ele enxergar isso nele. Gideão, vai nessa tua força, rapaz. Gideão, você tem força, vai na tua força, Gideão, que tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Deus trabalha tanto na nossa vida e na tua vida. Deus trabalha tanto na vida daqueles que têm um chamado, daqueles que Deus assim o chama, que às vezes nós nos enxergamos pequenos, nos enxergamos falhos, isso é normal. Mas Deus faz brotar de dentro de nós aquilo que nós temos ainda restando dentro de nós. Gideão poderia estar preso, escondido no lagar, mas ainda assim existia força dentro de Gideão, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus ele é onipotente. Dentro de Gideão havia uma força. É como o profeta Eliseu está passando, e aquela mulher começa a clamar ao profeta: profeta, bem tu sabes, 2 Reis capítulo 5, bem tu sabes, profeta, que o meu marido era homem de Deus. Bem tu sabes. E ela está passando a necessidade está batendo na porta daquela mulher, e ela teria que ter dinheiro para pagar os credores, para que os credores não viessem pegar os seus filhos e levar como forma de pagamento.
Mas o profeta agora quer ouvir da boca daquela mulher: ó mulher, me diz, o que é que você tem dentro da tua casa? E ela vai dizer: ó profeta, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Era isso que o profeta queria ouvir da boca daquela mulher, porque aparentemente a visão dela, exteriormente, a visão humanamente, ela não estava enxergando nada o que tinha dentro da casa dela. Não tinha nada dentro da casa dela para solucionar o problema, mas ela tinha algo de valioso dentro da casa dela. Numa pequena botija tinha azeite. Mas o profeta faz a pergunta a ela, e ela depois consegue enxergar o que tem. É Deus fazendo enxergar o que nós temos ainda de valor dentro da nossa casa, que por mais que passamos por problemas, meu querido, em nome de Jesus, você está passando por problemas, passando por tribulações, tendo que enfrentar todos os dias essa sociedade maligna, mas nós ainda temos o Espírito Santo dentro de nós, ainda tem botija de azeite na tua casa, ainda tem o Espírito Santo na sua vida e no seu lar e na sua casa. A falta de visão daquela mulher disse: eu não tenho nada. Mas mesmo diante do problema, ela pôde dizer: a tua serva não tem nada. Uma coisa que eu aprendo também com essa mulher: eu não vou deixar de ser servo de Deus por causa de problema. Eu não vou deixar de ser servo de Deus por causa de situação ruim. Eu estou passando por situação ruim, estamos enfrentando um problema, estamos enfrentando uma calamidade, uma tempestade de uma pandemia nessa sociedade, mas eu continuo firme na rocha, eu continuo alicerçando a minha vida na rocha. É porque é Ele que me guarda, é Ele que me exalta, é Ele que me guarda, é Ele que me livra, é Ele que me envia, é Ele que me traz, é Ele que me guarda, é Ele que me guarda na saída, é Ele que me guarda na entrada. É a palavra de Deus que vai chegando até você nessa noite e te livrando da mão dos midianitas. Levanta a mão, se glorifica o nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso na batalha. Oh, estou sentindo a graça de Deus, aleluias. Oh, aleluias. Tem gente saindo de dentro do lagar hoje. Tem gente saindo de dentro do lagar. Deus está tirando você hoje de dentro desse lagar. E Ele vai tirar você dentro desse lagar para usar você e todos que estão ao teu redor, todos que comungam da mesma casa que você. Vai ver a luz do Espírito Santo brilhar na sua vida. Você passou tanto tempo dentro do lagar, você passou tanto tempo escondido, passou tanto tempo trabalhando, passou tanto tempo de humilhação, passou tanto tempo dentro de um lagar, passou tanto tempo dentro de um confinamento, escondido dentro da tua alma. Mas Deus nessa noite quer fazer brotar dentro de você um campeão de Deus. Eu não sou coach não. Com misericórdia, eu quero ser um profeta de Deus na tua vida. Nada contra coach, porque aonde o coach não entra, a palavra, ela entra. Aonde a minha mão não vai, a palavra vai. Aonde as minhas orações parecem que estão sendo bloqueadas, mas não está, parece ser bloqueadas, mas Deus está rasgando o céu hoje. Você não está vendo, que nem eu, mas espiritualmente Deus está rasgando o céu para cima da sua cabeça hoje, querido. Fica de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Hoje é dia de você colocar para fora. Hoje é dia de você sair de dentro do lagar. Deus não usa status social. Deus não usa cor de pele. Deus não usa o estilo do cabelo. Deus não usa o estilo da casa, de uma caserna, de uma mansão ou de uma casinha. Deus, quando olha para mim, para você, Ele olha para dentro da tua alma, o que há dentro de você. Tem oportunidades na vida que passa só uma vez. Tem oportunidade na vida que é como um ribeiro.
Você está olhando aquela água passar diante das pedras, mas ela vai passar uma única vez, porque eu nunca vi um rio voltar para trás. Existe oportunidade que são dadas uma única vez, e Deus está dando essa oportunidade hoje, de você sair de dentro do lagar para vencer. Tiago, eu vou sair daqui, você está falando que eu vou sair dentro do lagar e entrei como Fusquinha, vou sair com uma BMW? Não. Eu não vim para o Evangelho para ficar riquíssimo. Eu vim porque Ele me amou e te amou primeiro. Primeira Epístola, capítulo 4 de João, versículo 19. Nós o amamos, mas não amamos Ele à toa. É porque Ele primeiro nos amou na cruz do Calvário. Não adianta você bater na ponta de marreta, na ponta da faca. Não adianta você tentar, mas de uma maneira errada. Então sai do teu lugar e coloca a tua vida hoje no altar, uma aliança com Deus. Sai do lagar, em nome de Jesus. Alá, show de calaça. Deus está guardando você. Alabaixo, canarai. Oportunidades só são uma vez. Oportunidades só sai uma vez. É hoje. Uma aliança que Ele quer fazer contigo. Ele quer fazer uma aliança contigo. Não é aliança com boca de homem, mas é aliança de Deus, não é do Tiago. Deixa Deus te renovar nessa noite, e deixa Deus tirar de dentro de você o que tem que ser tirado. Bota para fora. Uma aliança. Ai, sui manalaço, amandori andalabaia laço. Oh, glória. Jesus está aqui. O Senhor está aqui nessa noite. Agora não. É desde o início. Não é só porque eu comecei a pregar que Deus está aqui, não. Deus está desde o início que você chegou aqui, Ele já estava. Mas Ele espera um coração adorador para Ele começar a manifestar a tua glória. Aonde tiver 1 ou 2 ou 3 em meu nome, ali eu lhe farei presente. Deus, Ele quer arrancar. Uma aliança nova Ele está fazendo contigo. E Deus está chamando você aqui na frente. Não é porque você está em pecado, não, não é isso não. Tira isso da sua mente, assim diz o Senhor. Mas é uma aliança nova. Mas permaneça nessa aliança, porque Deus não joga a palavra ao vento. Deus não joga a palavra ao vento. Estende as suas mãos para cá, igreja. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Deus, eu te peço nessa noite, Pai maravilhosa, que o Senhor está falando ao nosso coração, no meu coração. Deus, cada vida veio aqui no altar, ó Deus, com um propósito, e o Senhor sabe, eu não sei, e é um propósito eles estão deixando hoje aqui nesse altar, porque eu sei e eu creio, Senhor, que o Senhor vai trabalhar em cima desse propósito, em cima dessa aliança que o Senhor está fazendo com essas vidas aqui. A partir de hoje tem vidas que veio nesse altar, que vão começar a pensar diferente, vão começar a pensar e agir de maneira diferente, até a sua maneira de andar e de falar, eles vão ver o Espírito da graça do Senhor, eles vão ver. E Deus, Ele está trabalhando no íntimo do teu coração. Fica tranquilo que você já saiu de dentro desse lagar. Esse lagar estava prendendo, limitando você. Esse lagar estava prendendo você.
Alabanchou que alabassubi, não comanaraçai, alabandou com em nome de Jesus de Nazaré, abençoa essas vidas e derrama a tua graça sobre essas vidas e o teu povo, Pai, também que não vê à frente, mas está aqui ouvindo também esta palavra. Mas, Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua graça e a tua glória. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Deus, aqui essa vida, Pai, no nome de Jesus. Ele tem que tomar uma atitude, Pai, em permanecer. Atitude que vai permanecer na tua graça. Deus, abençoe. Deus abençoe e derrame a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Graças a Deus, irmão. Nós ouvimos a palavra de Deus nessa noite, né? E é uma noite realmente de vitória, né? Deus está dando vitória à sua amada igreja. E receba a vitória que vem da parte de Deus, irmãos. A vitória não vem da parte do homem. O salmista disse que ele olhava para o monte, de onde viria o socorro. E depois ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o socorro vem de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar para